Senhora Presidente, queria naturalmente começar por cumprimentar todos os que nos deram o prazer de estar aqui nesta audição subordinada a este tema e da importância da sua presença, e agradecer também os aperfeiçoamentos e os contributos que dão no sentido de chamar a atenção da Assembleia da República para o que pode ser melhorado, tendo também o PCP o entendimento de que esta lei, designadamente a Lei 112 de 2009, pode e deve ser melhorada. Nós hoje discutimos aqui o que alguns chamam de violência de género. Nós não gostamos muito do tema género, mas foi assim assumido, mas também para nós é importante e não deixamos de entender que há outras formas de violência sobre as mulheres, designadamente a exploração na prostituição, o tráfico de seres humanos, as discriminações no mundo do trabalho, que importa e que a Assembleia da República deve acompanhar, e por isso também temos vindo e continuaremos a intervir sobre esta matéria. E de facto porque nós entendemos e temos visões naturalmente distintas e legítimas, por isso, da visão da crise e de como é que o dia a dia das pessoas contribui para a sua maior ou menor vulnerabilidade perante situações de violência, não podemos estar mais em desacordo quando se desvaloriza aqui, como fez a senhora deputada do PSD e do CDS, de que a crise não tem impacto na condição e na situação das mulheres. E por isso, quando nós entendemos que se vivem momentos de agravamento brutal da pobreza, de empobrecimento forçado de largas camadas sociais, se vive um contexto de desemprego, de baixos salários, de cortes no rendimento social de inserção, nos cortes no subsídio de desemprego, no subsídio social de desemprego, nós entendemos que por esta via é a própria autonomia económica e social das mulheres, mas também dos homens, que é colocada em causa e que, portanto, acaba por empurrar estas pessoas para uma situação de maior fragilidade perante a violência. É por isso que nós entendemos que, inclusivamente no momento em que se discute e em que se pretende discutir e que por via dos sucessivos orçamentos de Estado se tem vindo desta forma a colocar em causa as próprias funções sociais do Estado, é também nesta dimensão que importa ter em consideração os impactos que uma decisão deste tipo, e designadamente de revisão ou de violação, como tem vindo a acontecer, da Constituição, pode fomentar este tipo de fenómenos. Quando nós colocamos, e hoje está colocado em cima da mesa, um conjunto de cortes relativamente aos meios materiais humanos aos órgãos de polícia criminal, nós não podemos deixar de ficar menos preocupados com o que se coloca. E importa também aqui, e é uma discussão que nós já vimos tendo há vários anos inclusivamente, e que temos visões naturalmente distintas de outros partidos, de que naturalmente que a violência doméstica não é um fenómeno de classe, atinge e é transversal a muitas classes, às várias classes sociais. Não é exclusivo, portanto, das classes sociais mais desfavorecidas. Mas é verdade que uma mulher ou um homem, um idoso ou uma criança que viva num contexto de maiores dificuldades económicas e sociais, as condições e os instrumentos que têm para se libertar dessa situação são naturalmente distintos, porque a violência doméstica é um sofrimento brutal para todas as suas vítimas, independentemente da sua condição social. Mas é num contexto de agravamento da pobreza e num contexto de miséria que existe de facto no nosso país, que esta situação é duplamente grave num contexto em que estas mulheres se encontram. E, portanto, nós entendemos que é também importante não descurar este aspecto. Sobre algumas questões que aqui colocaram, e eu também aproveitava para colocar algumas notas, mas também colocar algumas questões relativamente à questão do estatuto da vítima e à revitimização. Eu perguntaria aqui se é o entendimento destas entidades que todos os mecanismos de apoio estão a funcionar bem, porque nós vimos a lei, entendemos que a lei pode melhorar num ou noutro aspecto, mas depois temos a realidade e a vida das pessoas. E da realidade e da lei à vida vai um fosso muito grande. Nós, a semana passada, não, creio que há pelo menos
2 semanas, 3 semanas, recebemos aqui na subcomissão a exposição de uma vítima de violência doméstica que nos dizia que, tendo o processo sido iniciado e, portanto, ela tinha sido deslocalizada da sua residência para outra área onde estava em proteção, ela vivia com os filhos, numa situação hoje de endividamento, porque tinha sido orientada por força das técnicas de segurança social ao arrendamento de uma casa, mas que não tinham sido garantidos os meios para esse apoio e, portanto, ela tinha que recorrer a amigos e a alguns familiares próximos para pedir dinheiro emprestado para sobreviver e que hoje se encontrava sob uma ordem de despejo por incumprimento do pagamento da renda. E quando nós vimos, por exemplo, o desespero daquela mulher, que diz que enviou aquele e-mail para todas as entidades possíveis e que da parte da Segurança Social Distrital nem sequer teve resposta relativamente à questão que coloca, em que as técnicas da Segurança Social dizem que não têm verbas para a poder apoiar no arrendamento. Nós perguntamos aqui o que é que se passa. O que é que se passa? Porque, de facto, na lei estão previstos os mecanismos de apoio, mas depois a realidade é completamente diferente. E, portanto, é aqui uma situação que se coloca, até do ponto de vista do apoio jurídico laboral, ela não tinha tido qualquer apoio. Porque ela não podia recorrer, segundo ela dizia, e das informações que fez chegar à subcomissão, não podia requerer outro tipo de apoio, designadamente ao rendimento social de inserção, porque tinha o contrato de trabalho suspenso, mas a entidade patronal não tinha um posto de trabalho naquela região e, portanto, não tinha forma de assegurar, mas ela não tinha qualquer tipo de informação, por exemplo, requerendo a suspensão do contrato de trabalho para poder ter acesso a outro tipo de apoio social. Ela não tinha tido sequer este apoio, portanto, o desespero para uma mulher que se dizia que está numa situação de depressão profunda, naturalmente compreensível pela situação, creio eu, gritante. E, portanto, há também aqui uma questão que nós gostaríamos de colocar, que se prende com a realidade concreta do acompanhamento a estas vítimas. Porque nós falamos de técnicos da Segurança Social que acompanham centenas de processos. E, portanto, não estão 24 horas por dia, ou pelo menos 8 horas, concentrados naquele caso em concreto. Acompanham inúmeros casos de problemas muito diferenciados e, portanto, muitas vezes não têm capacidade de resposta relativamente a isto. E eu falava aqui da Segurança Social, mas poderíamos falar certamente de outros, dos órgãos de polícia criminal. Ainda esta semana, por exemplo, soube uma notícia da falta de meios num concelho de Lisboa, que é Sintra, e na falta de meios por parte das forças de segurança, e nós muito recentemente recebemos o relatório do Conselho, o relatório da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens desse Conselho de Sintra, e percebemos a gravidade que existe. Perguntamos como é que se tem condições e instrumentos para dar resposta a uma situação gritante que hoje é colocada em causa. E portanto, mesmo para terminar, colocava aqui uma última questão, que era: que ligação é que têm com as CPCJs e se por essa via também são alarmados, a CPCJ tem a obrigação de denunciar essa situação, se entendem, por exemplo, porque nós temos conhecimento de CPCJs que não têm braços a medir para as situações que existem e que muitos nos dizem que existe uma situação hoje de sobrelotação das instituições de apoio às crianças e, portanto, existem situações de crianças que deviam ser retiradas do seu núcleo familiar e, por força de sobrelotação de algumas instituições, hoje isso não está a ser possível. E, portanto, era também uma questão que aqui lhes deixava, a interligação que existe entre estas dimensões e volto a concluir com isto. Nós não dizemos que não existe, que a violência doméstica é um fenómeno exclusivo das classes sociais mais desfavorecidas. Não o é. Agora, não podemos deixar de dizer que, assim como existe justiça para pobres e assim como existe justiça para ricos, aqueles que vivem numa situação social e económica muito mais desfavorecida estão muito mais vulneráveis a este tipo de situação. E não é por acaso que recentemente saiu uma estatística quanto ao número de divórcios que diz que diminuiu e também aumentou o número de situações de casais que, em caso de separação, coabitam e continuam a coabitar na mesma casa. Isto será porquê? Porque não têm condições económicas de ser independentes e de seguir a sua vida autonomamente. E, portanto, o foco de conflito, naturalmente, que aumenta. Num contexto de crise, é óbvio que, num contexto de desemprego, de perspectiva, de angústia, de desespero, o recurso ao álcool, à toxicodependência, tem um impacto muito relevante. E, portanto, isto para dizer que, naturalmente, que a violência doméstica tem um trabalho
interdisciplinar que tem que ser feito, de combate efetivo aos fenómenos e também no caminho da prevenção, mas é um combate inseparável da luta contra a pobreza e pela justiça social. É em si mesmo um combate que não pode ser desligado do que nós entendemos como uma sociedade democrática e como uma sociedade mais justa, porque isso, colocar numa redoma apenas a violência, escondendo e não querendo analisar o que está por trás disso, é não contribuir para o seu efetivo combate, e com isso nós não podemos estar de acordo.